Boa noite, meus queridos amigos. É mais uma alegria, né? Mais uma, mais duas, é toda semana. E hoje nós temos esse querido conosco, Paulo de Tarso, que vai estar esse ano com a gente, não vai, Paulo? Vamos sim, vamos sim. Ai, que gostoso, gente. A gente fica com o coração tão cheio quando. Espera só um pouquinho. A gente fica. Oh, Jesus. Tá vendo? Quer participar, é uma tristeza. É. A gente fica com o coração tão cheio de alegria, porque são assim, você veio no primeiro, depois não voltou e agora está retornando. E o Paulo, gente, tem um trabalho tão bonito toda sexta-feira. Ele fala de Joana também, são 30 minutos, né, Paulo? E é 30 muito minutinhos, é. gostoso. É muito gostoso, às 9h30, não é? Às Eu 9 horas. sigo, gente. É, Ah, 9 horas. 9 horas, né? 9h30 É, 9 termina, horas. são 30 É. minutinhos, é isso mesmo. Então é gostoso, ele manda o link, é muito bom. Depois eu vou começar, né? Se vocês quiserem aí, eu começo a passar para vocês também. Pode, Paulo? Pode, Colocar claro. lá, né? Colocar lá Pode, no sim. Seja, colocar no nosso aqui. Eu tenho uma lista de transmissão também, que é bem bacana, muitas pessoas que gostam. Então é isso, gente. A gente vai ter essa alegria de ter o Paulo conosco num livro super bacana também, que a gente vai falar de conflitos existenciais, dia 27, 28 e 29 de novembro. A gente já está aí correndo, porque tá um ano tão trabalhoso, meu Deus, né, Paulo? Esse ano É, tá. A gente tá um pouco atípico, né? Mas a doutrina é forte, a espiritualidade também, e a gente acaba conseguindo, se Deus quiser. E é uma alegria estar mais uma vez com o nosso livro novo. Olha que gostoso, Momentos de Saúde e de Consciência, com a Joana e com o Divaldo, né? E eu queria agradecer muito a Jesus nesse momento, de estarmos aqui presentes mais uma vez, em nome da espiritualidade maior, em nome do amor, do esclarecimento, do conhecimento, do nosso autodescobrimento, que nós precisamos tanto disso, de auto nos conhecermos, para que a nossa jornada fique um pouco mais leve, mais branda, porque é através desse autodescobrimento que assim podemos sempre ter mais compreensão com o nosso irmão, misericórdia, né? Que é uma coisa que Jesus pediu tanto para nós, que tivéssemos com os outros, com os nossos irmãos e conosco mesmo. Pedindo Joana que esteja sempre presente, inspirando Paulo nesse momento, trazendo tudo o que ela acha importante nesse capítulo, para que chegue até os nossos corações e nos ajude a vivenciar todos os dias um pouquinho e nos ajudar, né, na nossa caminhada que às vezes nos parece tão pesada, e esses livros vêm para nos ajudar e esclarecer e nos dar a certeza que nós vamos superar e que tudo vai passar. E que a gente vai chegar onde nós precisamos com a ajuda de Jesus, né, e do nosso Pai querido. Então, vamos passar a palavra para o nosso querido irmão. E eu achei tão bonito, Paulo, decisão de ser feliz. É o primeiro que ela coloca, né? é. E assim já dá uma inspiração boa para nós, né? Com certeza. A felicidade é uma coisa que todo mundo quer, né, Mara? Todo Com mundo quer certeza. ser feliz, todo mundo quer encontrar aí o pote de ouro embaixo do arco-íris, todo mundo quer encontrar o par perfeito, todo mundo quer ter uma vida livre de problemas. Só que a vida não é assim, né? A gente descobriu já faz tempo que não existe esse tal desse pote. Por mais que você corra, o arco-íris vai estar sempre um pouco além de você, né? A nossa vida, ela de certa forma é um convite à experiência, e a experiência ela nos remete ao conflito necessariamente por uma questão de aquisição de consciência. A consciência ela não poderia ser adquirida se não houvesse o conflito, se não houvesse o confronto, se não houvesse o espaço da fronteira, ela não saberia identificar o eu do não eu. Então, isso é importante porque faz parte da nossa própria constituição enquanto seres pensantes, conscientes, inteligentes, capazes de raciocinar e intuir sobre nós mesmos. Então, não existe, assim, de uma maneira muito resumida, não existe uma vida 100%
livre de problemas e de circunstâncias que nos convidam ao aborrecimento e muitas vezes a tristeza, a melancolia, a depressão, que são os grandes desafios de estarmos vivendo ainda no estágio de ignorância que nos prende nessa condição de errantes, de aqueles que não sabemos ainda qual é exatamente o nosso destino, a nossa missão, o nosso caminho. A gente escolhe muitas vezes por tentativa e erro, e isso faz com que cada vida seja um desafio particular. Então, decisão de ser feliz é uma atitude muito importante para cada um de nós, porque não importa o que aconteça, não importa como a vida seja, quando nós tomamos uma decisão em relação a nós mesmos, essa decisão ela prevalece sobre tudo. Ela prevalece no primeiro plano quando nós estamos fazendo análise sobre a vantajosidade de um determinado tipo de escolha ou sobre uma modalidade de vida. Se nós entendemos que isso é bom para a gente, do ponto de vista da evolução, do ponto de vista da nossa completação enquanto seres humanos, mesmo que a gente não pense ainda espiritualmente, pense somente como seres encarnados. É muito bom quando a gente tem autonomia, quando a gente é dono do nariz, quando a gente consegue fazer as nossas coisas sem as dependências da validação de outros. Então, isso tudo contribui para uma vida feliz, uma vida de autenticidade, uma vida de liberdade. Ela será sempre assim uma grande conquista do ser. E Joana, ela tem uma propriedade, né? Joana realmente é uma divisora de águas dentro do pensamento da espiritualidade, porque até um determinado momento a gente entende a espiritualidade nessas fases tão festejadas aí da questão da doutrina espírita, né? O momento inicial da curiosidade, onde a espiritualidade ela era objeto de incursões muito pontuais e cheia de misticismos, de linguagens simbólicas, de pensamentos inconscientes, figuras arquetípicas trazidas dos nossos ancestrais. Depois nós entramos aí, quando chega o Livro dos Espíritos, uma fase chamada filosófica, mas é importante a gente dizer que antes de Allan Kardec, Mesmer, ele inaugurava uma fase importantíssima nas experimentações científicas do estudo da espiritualidade. Ou seja, a ciência da espiritualidade nasce antes de Kardec, porque nós temos aí a questão do sonambulismo, a questão dos transes, a questão da própria cultura de que existia a possibilidade de personagens extra-psíquicos, né, extra-individualidades, que são os espíritos. Então, essas experimentações elas ocorrem desde o século XVIII. Então, a gente tem aí o Marquês de Pessaguer, o Victor Reis, né, o grande objeto do trabalho do Marquês de Pessaguer, que faz uma indução magnética nele e ele entra em transe sonambúlico, e muitos outros, né, muitas outras experimentações. Em Lyon existia um centro de pesquisa, que era uma espécie de centro espírita, que eles faziam experiências com magnetismo, com sonambulismo, e usavam animais para testar a aloscopia, né, a capacidade de verificar a parte interna dos animais que estavam doentes. Depois eles faziam ali uma necrópsia e verificavam que, de fato, o animal tinha aquela doença que o que estava em trânsito, né, a pessoa que estava em trânsito conseguia identificar. Então, a gente tem já uma preocupação nessa virada de século XVIII para XIX, já de ciência, e chegamos, então, numa fase filosófica. Nessa fase filosófica, o porquê da vida, o sentido da vida, descambou um pouco para aquela coisa do sofrimento, a coisa do estar aqui para melhorar, mas, ao mesmo tempo, estarmos aqui dentro de uma mentalidade ainda, de um atavismo que nos impregnava a mente, de sofrimento, ou seja, o sofrimento redentor, aquele sofrimento, você sofre para ser feliz, e isso, de certa forma, de certa maneira, era algo que não era muito interessante do ponto de vista ainda da construção de um psiquismo sadio. Isso adoeceu muitas pessoas, isso criou inspiração para que Freud fosse atrás dos bloqueios, dos recalques, e com isso ele identificasse uma patologia que era a patologia da contenção,
as pessoas para atender determinados padrões ético-morais, pessoas que determinadas figuras estereotipadas que se apresentavam como sendo modelos de moral elevada, e as pessoas querendo imitar esses santos, esses grandes nomes da humanidade. Isso gerou muita confusão na cabeça das pessoas, porque se imaginava que a questão da elevação se dava por uma mudança de hábitos. Simplesmente, você é uma pessoa má, passe a ser uma pessoa boa. Você não perdoa, passe a perdoar. Se você não ama, passe a amar. E isso, na teoria, é uma coisa muito, muito real. Ou seja, de fato, para você ser uma pessoa melhor, seus hábitos têm que ser melhores. Seu conjunto atitudinal tem que ser de uma outra categoria, de uma outra qualidade. Mas isso não é fácil, porque não está no campo da consciência. Isso não é uma decisão volitiva. Eu quero ser bom, eu quero amar, eu quero perdoar, eu quero fazer dessa maneira ou de outra. Isso não é possível fazer assim, porque isso não está no domínio da consciência. Não é um ato de vontade, porque a pessoa a pessoa não dá um chilique, né, como a gente gosta de dizer, porque ela usou da razão, entendeu que aquela é a melhor maneira. De jeito nenhum. Ela agiu muitas vezes num processo de regressão psíquica a fases ainda embrionárias ou iniciais no seu processo de aquisição da identidade, e reagiu como reagiria uma criança, por exemplo, fora completamente do seu juízo. Então isso não tem nada de razão, é emoção, o sistema límbico que domina, que impera sobre a razão, quando nós estamos sob a égide do medo, da pressão psicológica, ou em algum lugar onde a gente não se sente seguro, confortável, a gente evoca esses comportamentos de fuga, de luta, que são tão assim prejudiciais ainda na nossa condição humana. Então, como é que resolve esse problema? Porque se a gente começa de novo a evocar um padrão histórico de comportamentos típicos, como a beatitude, a angelitude, e que só temos essa vida para resolver todos os nossos problemas, senão a gente vai ser julgado, e isso vai ser muito ruim para aqueles que não conseguirem atingir esses parâmetros qualitativos. Então isso, de certa forma, é um risco muito grande, porque, de certa forma, é o nosso lugar mais fácil de entender toda essa coisa da ascensão, da evolução. Mas, por outro lado, isso não é verdade, decididamente. Não, por mais que a gente queira acreditar nisso, por mais que a gente pense dessa forma, existem alguns argumentos que destroem completamente essa visão de que nós viemos aqui para pagar, e que a dor ela pode nos redimir no futuro. Os pobres serão ricos no espírito, os doentes serão os felizes no céu. Isso não é necessariamente uma lógica que se segue desse jeito. Nós encontramos na doutrina espírita as explicações todas para nos dar essa possibilidade de compreender isso, trazendo para o ser humano as faculdades espirituais e, acima de tudo, o livre-arbítrio, a sua determinação para fazer esse processo acontecer, mas em fases que se sucedem a partir das experiências. Por isso que é importante a gente viver no conflito, a gente experimentar o conflito, porque o conflito é o que nos dá essa potência de alma capaz de enfrentar as dificuldades do dia a dia, capaz de ter uma postura altiva diante das adversidades. Então, Joana, quando ela aparece, ela meio quebrar mais ou menos assim esse movimento, que é um movimento que tendia a levar a essa projeção arcaica e ainda muito atávica, de que o umbral, por exemplo, era uma consequência natural das nossas imperfeições morais, das nossas dificuldades, e que aquilo ali era como se fosse uma espécie de demonstração de que Dante estava certo em algo naquilo que ele expressou quando ele mostrou aquele lugar horroroso onde as pessoas ficavam quando não conseguiam atingir níveis qualitativos. Então isso gera muita pressão, isso gera uma ansiedade muito grande, uma angústia quando a pessoa não consegue. Eu conheço muitas pessoas, Mária, que têm verdadeira assim, vergonha, às vezes, de não serem aquilo que elas poderiam ser. Nossa, eu já sou espírita há tanto tempo, eu não consigo fazer tal coisa. A gente vê, por outro lado, pessoas que já se arvoram ter um determinado grau de conhecimento e que, em determinados momentos, elas se mostram muito frágeis,
na sua constituição psíquica, elas são pessoas muito vulneráveis a serem afetadas por qualquer coisa, né? Os melindres e aquelas afetações assim que são típicas dos infantes, que ainda acometem pessoas que já não deveriam mais estar nesse estágio. Então, isso tudo gera culpa, gera ressentimento, gera julgamentos, né? Então, isso não é legal. O que Joana fez? Joana, ela começou a construir a espiritualidade a partir do ser humano, a partir do ser encarnado. Então, o ser encarnado, ele tem uma dinâmica, uma psidinâmica, um psidinamismo, né? Vou chamar assim. E esse dinamismo, ele precisa ser respeitado, porque ele faz parte da constituição do próprio ser, ou seja, não dá para a gente dizer para a natureza, olha, agora você não vai ter mais família, então esquece família. Ah, agora você não tem mais gênero, esquece gênero. Isso, na sociedade, a sociedade pode fazer o que quiser. Mas a natureza interna, a natureza, a construção psíquica do ser, ela não segue os ditames da moda do momento. Ela segue o seu fluxo natural de construção. E esse fluxo ele é bem interessante quando a gente analisa isso do ponto de vista sistêmico, por exemplo, que é uma área que eu gosto muito, porque ela responde muitas coisas que Joana aborda de maneira assim muito profunda e que esse estudo vai nos dar um raio-x assim de como é que isso funciona. Então, de maneira muito simples, né, de maneira muito resumida, quando nós nascemos, tem um pensador chamado Winnicott, que ele dizia que o bebê ele não era necessariamente um algo, porque o bebê não existia por si mesmo, ele só existia na presença de outro. Ele só existia na presença da mãe, na presença de algum cuidador, e ele sozinho ele não tem uma identidade. Então ele dizia, não há que se falar nessa coisa de bebê. Ele usava essa expressão, não o ser humano na sua carnalidade, não, ele não estava menosprezando o ser vivo, ele estava sim falando do ponto de vista de uma identidade. Então esse indivíduo que nasce ainda indistinto, ele precisa passar por um processo de diferenciação para que ele se assuma como alguém que tem a sua identidade. Então, se ele não tiver esse momento, ele começa a, então, entrar num processo simbiótico, onde o seu desenvolvimento, como se fosse uma planta que nasce a partir de outra, onde parte do desenvolvimento psíquico da pessoa não está na pessoa, não está no campo psíquico dela, mas está no campo de outra pessoa. Esse processo de fusionamento, que Murray Bowen estudou muito bem, ele é típico da indiferenciação. É quando a gente não consegue criar uma própria identidade e aí a gente fica vivendo num conflito, porque não sabemos quem somos, não sabemos o que fazemos, não sabemos por que estamos, não sabemos se me agrada, se não me agrada. A gente não é tanto, como se diz aqui na Bahia, tanto faz casar ou comprar uma bicicleta, não faz diferença nenhuma, né? Então, por conta disso, as pessoas simplesmente começam a criar falsos egos. Esses falsos egos que são personagens que são feitos para agradar. Eles são feitos para o mundo, eles são feitos para que as pessoas possam, de certa forma, serem validadas. Para que o outro consiga validar, dizer, você é legal, você é joia, você é maravilhoso. E o outro fica... Enquanto está nessa fase, né, que é a fase do reconhecimento positivo, é como se a estratégia desse certo. Então a pessoa até se convence de que ele é aquilo que ele acha que ele é. Mas no fundo, a nossa constituição verdadeira, que é o eu, o si profundo, como diz Joana, ele não se vende dessa maneira, a retalho, no campo da existência. Ele se apresenta de uma maneira muito mais profunda. E é por esse motivo que a decisão ela precisa romper com essas aparências e até com a necessidade da validação externa. Ela precisa passar por um processo de autonomia. E esse processo de autonomia ele é uma construção interior e não simplesmente algo que acontece de maneira natural. Por exemplo, o coração ele tem o seu próprio dinamismo evolutivo. Chega num determinado momento que ele está pulsando o máximo possível de sangue. O cérebro, de um jeito ou de outro, com 22 anos de idade, ele está na sua madureza.
Mas o psiquismo do indivíduo não amadurece pelo tempo. Ele amadurece pelo resultado da qualidade da experiência que ele passa, que ele experimenta. Então, o que falta muitas vezes dentro do processo da individuação e da diferenciação é o sujeito se perceber como um autor de mudança e, acima de tudo, como alguém que não precisa ser validado necessariamente pelo outro, que ele pode ser validado por si mesmo, em uma decisão. Essa decisão, ela não pode ser no vazio. E aí é que entra justamente a nossa querida Joana de Ângeles, porque ela traz um conteúdo para esse indivíduo olhar para si, não se vê como um ente no mundo, mas como um passageiro evolutivo, como aquele que está hoje na carne, mas que ele também é espírito, e aqui na carne ele tem um papel, que é descobrir, de alguma maneira, aquelas potências que estão acessíveis ao seu estágio atual de evolução, para que ele consiga, incorporando essas potencialidades na sua atualidade, digamos assim, existencial, ele se mostre já de um estágio, em um estágio superior àquele que ele era. Então, isso é muito importante, porque a vida, quando ela é evitada, ela não é experimentada e, consequentemente, ela é jogada fora. É uma experiência que a gente nulificou. Então, se a gente entra realmente num processo e tem consciência de que nós somos espíritos, que nós estamos aqui para aprender, que nós temos um algo a desenvolver, que esse algo já está dentro de nós, a gente parte, então, para um processo que é um processo de empoderamento, e esse empoderamento, ele muda o eixo da validação. A validação não é mais de fora para dentro, mas é uma validação interna. O sujeito que se encontra em sentido existencial, ele vê em si a possibilidade de enfrentamento das coisas, mas não mais como o coitadinho, não mais como o sofredor, não mais como o que está aqui para tomar as pancadas do mundo, mas como aquele que tem os potenciais necessários para fazer essa trajetória e essa transição. Essa mudança de chave, ela ajuda bastante, porque ela traz os elementos que nos permitem identificar essas potências da alma. Por exemplo, nesse capítulo, Decisão de Ser Feliz, esse livro, ele tem, pelo menos, não sei se nessa edição que você está trabalhando aí, Mara, eu estou com essa aqui, que é um pouquinho mais antiga, né? É um pouquinho anterior a essa, e antes, na capa anterior, na página anterior ao capítulo, ela tem sempre um conjunto de frases. Essas frases são frases resumo daquilo que está no texto. E aqui a gente encontra umas coisas interessantes, como, por exemplo, Joana dizendo assim, o psiquismo divino flui através de mim. Isso é uma meditação. Isso é uma meditação. A pessoa está fazendo um mantra. O psiquismo divino flui através de mim. Então, ele começa a dizer, eu sinto Deus passando aqui em mim. Isso é como se fosse assim uma força adstringente, né? Que tira tudo aquilo que não está em ordem e coloca a ordem na casa, porque nós estamos evocando de dentro a harmonia universal, que é Deus fluindo através de mim. Então, como é que nós podemos ter um pensamento em discordância ou em desalinho, se nesse momento, exatamente nesse momento, a meditação ela traz a possibilidade de eu pensar nessa possibilidade e sentir essa energia fluindo. Então ela começa dizendo, o psiquismo flui através de mim. É natural acontecer isso. E aí a gente vai entender que quando a doutrina espírita explica que os espíritos emergem da inteligência universal, que eles são, na verdade, produtos dessa inteligência universal, nós temos essa capacidade porque ela está na natureza do espírito. O espírito é constituído dessa inteligência e deste fluido, né? Esse psiquismo está aqui em nós. São as chamadas leis divinas que estão na consciência. É esse chamado do teotropismo, como Joana diz, que já está aqui. É só a gente conseguir alcançar. E olha a outra frase que ela diz assim, Deus sustenta-me e me conduz em todos os dias da minha vida. Não existe nenhuma possibilidade
de meu corpo, as células, a minha mente, nada que eu possa chamar de meu, não existe nenhuma possibilidade disso existir sem que haja uma força mantenedora que faça com que toda essa orquestra que faz as células funcionarem, que faz a mente ser o que é, a inteligência ser o que é, se isso não estiver presente todo o tempo, todos os momentos. Então, quem provoca muitas vezes o desarranjo, o desalinhamento dessas energias tão boas que já estão aqui, são os nossos pensamentos negativos, são as nossas distrações, é quando a gente ignora essa potência interna e vive para fora. O falso ego, ele tem essa capacidade de negar as perguntas interiores para poder viver somente das aparências externas. Então, esse tipo de projeção psíquica de um personagem é muito ruim nesse aspecto, porque nesse lugar não é Paulo que é palestrante, ou Paulo que é empresário, Paulo que é pai, Paulo que é esposo. Não, não tem papel. Nesse lugar, eu sou apenas uma criação divina, eu sou apenas um canal onde essa energia passa. Eu sou um produto da mente de Deus. Olha que coisa interessante, Mara. Você começa a pensar diferente sobre essa individualidade. Existe uma individualidade que atua no mundo, mas existe, acima de tudo, a razão de ser dessa individualidade. Essa individualidade, ela não veio por acaso. Ela não aconteceu assim, caiu de paraquedas. Ela é resultado de um processo criativo, inteligente, que inclui a inteligência, a mente, como o mecanismo guia, diretor do processo evolutivo. Isso tudo é Deus, que está atuando aqui o tempo todo. Essa é a proposta de Joana. A proposta de Joana, se a gente pegar o livro Filho de Deus, é todo ela dizendo isso, do começo ao fim. Que nós somos uma criatura, uma projeção de Deus, que o nosso destino é a glória estelar, e que nós viemos aqui num processo de aprender sobre isso, sobre essa condição, que é uma condição fundamental para empoderamento do ser, não no sentido da sua empáfia, ou ele se tornar melhor do que ninguém, mas ele se tornar capaz de ser melhor do que ele era. Ele encontrar-se diante de um obstáculo e dizer: eu posso, eu consigo, eu tenho em mim as faculdades necessárias para fazer isso. É essa faculdade que eu preciso encontrar nesses grandes mananciais de possibilidades que eu carrego dentro de mim. Então ela diz isso. Então, se nós temos esse Deus nos mantendo, e se esse psiquismo divino está fluindo por intermédio de mim, é o que ela está dizendo, através de mim, é como se eu fosse um canal de Deus para o mundo. É como se minhas mãos fossem instrumentos divinos. É como se o meu corpo fosse um instrumento divino. E nós precisamos, de alguma maneira, encontrar isso dentro dessa nossa proposta de estudo e até mesmo de prática do dia a dia, para sairmos do modelo da estereotipia, do modelo da cópia, para chegarmos no modelo da autenticidade e da transformação. E é óbvio que tem pessoas que vão conseguir fazer isso num grau maior, outras vão fazer num grau menor, mas isso não importa. Absolutamente, essa não é uma medida qualitativa geral, porque é uma medida de estágios. O que se pode fazer não é um ser estar melhor, pior, é um ser estar no estágio X, o outro no estágio Y, porque todos são igualmente capazes de fazer esse périplo nesse caminho. Então, é claro que também, para fazermos isso, tem um preço a pagar. Porque se nós, de repente, resolvermos agir de uma maneira diferente daquela que o mundo nos cobra, isso tem um preço alto que, se a pessoa não tiver muito bem estruturada, ela não consegue. Então, imagine que os grandes líderes, os grandes transformados, olha as dificuldades que eles tiveram. Quando Jesus esteve aqui na Terra e nos apresentou o seu mandato de amor, Jesus foi pregado numa cruz. Ele foi praticamente destruído naquela quinta para sexta-feira. Ele recebeu todo tipo de agressão possível a uma pessoa naquela época,
porque ele simplesmente ele era diferente, ele pensava diferente, ele não conseguia se adequar àquelas leis da forma que elas eram pregadas, ele não tinha na sua mente, na sua forma de viver, não tinha os apegos que aquela sociedade tanto valorizava. Então, por isso, ele foi execrado. Mas há outros também, né? Quando o Gandhi resolveu mudar a sua vida, ele abriu mão de tudo, até a roupa que ele vestia, e ele não era uma pessoa que era destituído de vaidade. Ele era uma pessoa que gostava de um bom terno, ele gostava de se vestir à inglesa, né? Porque ele tinha esses hábitos, ele vinha de uma família tradicional, ele era um advogado, trabalhava numa companhia importante, deveria ter um bom salário, mas ele era uma pessoa que, quando ele resolveu fazer a sua mudança, ele mudou completamente a sua vida, a sua relação com sua esposa, com a família, de um modo geral, tudo foi alterado. Quando Buda resolveu fazer o seu caminho, ele fez uma decisão de romper com a sua vida palaciana, ele abriu mão de toda aquela condição para poder viver uma vida diferente e ir em busca desse processo. E o caso de Buda é interessante porque Buda, quando ele sai da casa dos seus pais e vai em busca da iluminação, ele imaginava que era o contrário. Ele estava na opulência, aí ele agora ia para a completa e absoluta abstinência. E ele descobriu, a duras penas, que não é isso. É o caminho do meio. É o lá e cá. É usar as coisas do mundo, é estar no mundo sem ser vinculado ao mundo, sem ser subserviente ao mundo. É viver nas condições existenciais, recebendo os talentos e os insumos que a vida nos dá, para que nós possamos simplesmente pegar essas coisas como ferramentas para o aprimoramento desse ser que somos nós. E não simplesmente nos fixarmos nessas traquitanas telúricas como se elas fossem o sentido da vida, que é o que faz muitas vezes a gente retardar nosso passo, porque a gente fica preso em objetos, fica preso em nomes, fica preso em títulos, que são coisas absolutamente passageiras. E com isso, uma espécie de distração, né, que é aquilo que os antigos, os orientais chamavam de o mundo de Maia, a realidade do mundo ilusório. Esse mundo ilusório, ele ainda faz as suas vítimas em grande quantidade. Né? Então, a gente olha hoje, por exemplo, o que está acontecendo no cenário político, no cenário econômico, e a gente vê quantas pessoas que estão jogando literalmente fora as suas existências, oportunidades grandiosas que essas pessoas estão tendo de fazerem a diferença na vida de outras pessoas e até mesmo nas suas próprias vidas, e perdidos completamente atrás de dinheiro, atrás de coisas que não vão render nada lá na economia da eternidade. Então, isso, quando a gente resolve fazer essa decisão de ser feliz, isso não quer dizer que a pessoa vai ser uma pessoa que vai estar sorrindo diante dos problemas. Tudo está sorrindo. Não, não é isso. Quando a pessoa resolve ir atrás desse lugar da felicidade, ela está simplesmente querendo dizer assim: eu estou disposto a beber do cálice que virá, né, me ser servido, mas eu quero encontrar uma plenitude dentro de mim. Eu não quero viver mais essa angústia, eu não quero viver mais essa agonia. Eu quero passar por um processo de transmutação onde essa fase da ignorância seja superada, pelo menos em parte. E isso vai me custar um preço. O que eu entendi nessa parte que você entrou, eu achei assim, é engraçado que são capítulos pequenos, mas que traz tanta informação, são tão densos, né? Quando eu fui fazer aqui, eu até falei, gente, será que eu coloco capítulo a capítulo? Porque tá tão pequeno, mas que eu fui lendo, assim, que eu falei, gente, é muita coisa. Aqueles mantras que você falou, eles são em todos os capítulos, né? E eu acho interessante que hoje uns chamam de PNL, outros Axis, né, barra de Axis, que são repetições, né, para gente, porque até onde eu pude me orientar um pouquinho, as repetições que a sua mente ela passa a acreditar naquilo, né?
São repetições que nos ajudam, Uhum. vamos falar assim. E eu achei interessante tudo o que você está falando, porque são capítulos, tipo capítulos, né, assim, dentro do tema, do capítulo 1, por exemplo, eles têm estrelinhas e cada um ela, né, fala de uma coisa. E eu achei interessante aqui, o que eu pude entender, eu quero até que você analise isso aí para mim, se eu estou certa. O que eu pude entender aqui é que todos, apesar de estarem sofrendo algumas coisas, né? Buda, igual você falou, renunciou a todo o conforto, né? O Gandhi foi preso inúmeras vezes. Então, apesar de todas essas coisas, esse sofrimento, vamos colocar entre aspas assim, né? É, eu acho que todos, assim, viveu essa parte, mas aí tem a outra parte também que faz assim, ô, peraí, não é só coisa ruim, né? Assim, aí a gente precisa, o que eu entendi aqui, que apesar de todas as coisas que a gente vive de negativo, às vezes no momento que a gente acha que é negativo, a fé tem que ser inabalável para ser Uhum. transpor todas essas dificuldades, como né, eles transporam muitos. Jesus preferiu a infâmia, a mudança de comportamento fixado ao amor. Então, assim, a gente percebe que você precisa dessa vertente de fé, de acreditar que aquilo é um momento só que você está vivendo. Você acha que é mais ou menos assim? Exatamente. A questão do entendimento, Mara, passa por uma questão de fé, mas ela vai um pouco além da fé, no sentido de não é a gente se acostumar com aquilo que está acontecendo e dizer, está acontecendo isso, tudo bem, vai passar. Vai passar. Mas aquilo que está acontecendo é um convite à mudança. É um convite para que a gente saia do lugar que a gente está para um outro lugar. Porque se a gente não tiver essa força de sair e tiver só a força de resignar-se, essa resignação passiva, ela nos leva a um prolongamento desnecessário dessa dor, desse momento. Então, se de repente o sujeito, ele entendeu, ele está vivendo uma vida onde o seu relacionamento interpessoal está muito difícil, e ele simplesmente se cala diante dessa relação para que ele não crie tumultos e ele seja uma pessoa, digamos assim, que esteja fazendo uma tolerância ativa através da sua passividade, se é que eu me fiz entender, ele não está ajudando, ele não está saindo daquele lugar, ele não está progredindo com aquela experiência. Ele vai progredir com aquela experiência quando ele começar a fazer perguntas que muitas vezes são perguntas desagradáveis. Qual é o meu papel nessa história? Onde eu estou contribuindo com isso? Qual é o papel do outro? E não no sentido crítico, mas qual é o cenário existencial que nos leva a estarmos nesse lugar que nós estamos agora? É possível, mexendo as pedras numa dimensão que está longe um pouco da nossa relação direta, é possível que essa relação seja afetada positivamente? Então, são perguntas que nós precisamos fazer, porque quando há um convite à mudança, e normalmente quando estamos premidos pela dor, o sentimento que nos ocupa é o sentimento da negatividade, é o sentimento da passividade ou até mesmo da nulidade dos esforços. E é aí que entra a fé. Porque se eu tenho um objetivo maior, se eu tenho uma meta a ser alcançada, no momento em que essa dificuldade aparece, ela se torna reduzida em função dos objetivos grandiosos que estão à frente. Porque a fé poderia me dizer, não, eu estou aqui e aguento. Isso é uma atitude de coragem. Mas é mais do que isso. É compreensão. É simplesmente compreender o processo. Compreender o processo nos leva a não olharmos para ele como defeito, como erro, como problema, mas olharmos como necessário processo, fase do processo. Então, se de repente os bois fossem todos organizados, não precisava de arame farpado nas fazendas. Então, existe o arame farpado para definir uma fronteira. A hora que você vai comer hoje é aqui, amanhã você vai comer ali.
Então, isso é necessário para que, dentro de um processo que a consciência ainda não conseguiu ser dominadora da sua faculdade evolutiva, ela tem que ter um lugar onde ela bata e diga assim, ó, daqui você não vai mais não, aqui é seu limite. Aí a pessoa fica batendo cabeça ali, batendo, vai sentir dor, claro, vai sentir sofrimento, vai sentir angústia, porque não está acordada para o processo. O que Joana está fazendo não é poliana, porque a visão de poliana é a visão do jogo do feliz. Aqui nós estamos fazendo um jogo da consciência, por isso é saúde e consciência, né? E a consciência diz assim, olha, está acontecendo porque isso aqui é um conjunto de peças que se movem. E se elas não estão funcionais, é porque as peças estão arrumadas de maneira diferente, ou de maneira inadequada. Como é que eu posso ajudar para fazer com que esse organismo se passe a funcionar de maneira melhor? E aí eu vou fazer uma ação interveniente no sentido de mudar o cenário, porque eu não estou só me ajudando, eu também estou ajudando o outro, eu estou agindo de maneira caridosa, quando eu faço isso. Agora, isso requer habilidades, requer, acima de tudo, uma força, uma convicção muito profunda, porque quando a gente bota isso na cabeça, não se, é aquilo que eu falei, a gente não fica melhor do que ninguém, a gente simplesmente talvez seja um pouco mais clara a experiência, se abre um pouco mais. Então, é Seria uma uma fé decisão. com ação? Não é uma fé passiva, que você espera sentado que ai, não vai acontecer alguma coisa e eu vou sair disso. Não, é uma fé com ação, com consciência, de saber que Com você tem que ação. procurar, né, a melhorar, que tem recursos para melhora, né? Então, assim, eu imaginei Isso, uma fé com ação do jeito que você isso, está falando. isso. Então é uma fé com ação, uma fé que vai te dizer, olha, eu tenho um recurso aqui, o recurso é meu, né? O psiquismo divino está aqui fluindo por intermédio de mim. Isso não é uma coisa que vai acontecer naquele momento. Quando a gente está mantrando, que está na meditação, a gente está fora do contexto do estado vigil, é mais fácil perceber, digamos assim, essa energia. Mas ela está o tempo inteiro, ela não está só ali, ela está o tempo inteiro, porque não haveria como ela não estar. A mesma coisa, a sustentação que conduz os dias da vida também, por conta dos tropismos, por conta das próprias capacidades harmônicas do universo que também estão aqui. E é esse empoderamento de alma, consciência do que se é. Eu posso até não saber como acessar, isso é uma coisa, que aí é a minha oração, né? Senhor, dai-me os olhos de ver, o coração de sentir, os ouvidos para ouvir, né? São as orações dos grandes que eles, na verdade, pedem força para serem capazes de perceber a presença de Deus, não simplesmente a intercessão direta dele, porque eles sabem que não funciona assim. Eles pedem para que eles sejam capazes de encontrar em si as disposições necessárias para dar os seus saltos evolutivos. Então, nesse lugar é que entra a consciência. A consciência no sentido da gente estar presente na vida, estar presente na experiência, dizer, eu sei, essa experiência é uma experiência grande, o objetivo é luminoso, eu quero esse objetivo luminoso, eu desejo esse objetivo luminoso, e eu sei que vai ser difícil chegar, eu sei que eu vou ter que cair, eu vou ter que me levantar, eu vou ter que balançar aqui a roupa algumas vezes, eu sei que vai acontecer isso, mas eu não quero desistir, porque é a minha decisão, é o meu processo, eu quero fazer isso de alguma maneira, eu quero alcançar esse lugar. Então, observe que nesses mantras eu queria voltar para eles, porque eles têm uma sequência. Se a gente pegasse essa sequência dos mantras que estão aqui, a gente vê o seguinte, ó, que desde o psiquismo divino que flui através de mim, passando pela sustentação de Deus que conduz a vida, ela continua dizendo, há um fluxo e refluxo de força que me percorre o ser e impulsiona-me ao prosseguimento. A força de Deus que está passando, que está movendo, está levando a pessoa à ação. Depois ela diz: de mim depende coordenar os movimentos, eleger a meta e avançar. Isso aqui me lembra muito, sabe o que, Mara? Ali naquela passagem do Evangelho que Jesus diz, não é? Procurar, pedir, né? Bater, aquela sequência de bater, de procurar, de Charás. pedir, né?
que aquilo ali é um ato, é uma ação ativa. O sujeito vai buscar, o sujeito vai bater, né? O sujeito, quando ele pede, ele está desejando, quando ele procura, ele está buscando os métodos para fazer, e quando ele bate, é o esforço para conseguir. Então, de mim depende só de mim, depende da minha força, depende do meu lugar, depende da minha condição. E como é que eu vou fazer isso se eu não estiver fortalecido? E eu volto a insistir nisso muitas vezes, porque se a gente não empodera a alma, ela não tem força para fazer isso não, porque isso é muito difícil, sabe? É difícil porque a gente vai ter que sair do personagem, vai ter que, às vezes, experimentar algum tipo de renúncia, né, que às vezes é sempre difícil, mas o resultado disso é maravilhoso, porque é o sujeito saber que ele pode. E se ele pode fazer isso, ele pode fazer qualquer coisa, como Jesus dizia, né? Se vocês souberem do que é isso aí, vocês vão fazer tudo que eu faço e muito mais. Né? Que ele dizia, se tiver fé, fé nisso, nessa capacidade, nessa interioridade potencial, que isso todo mundo tem. E é um presente quando alguém consegue pegar alguém que está enfraquecido, está ali bem fraquinho, e dá isso. Então, se você me perguntar assim, Paulo, nessa conversa toda, Joana e tal, esse tempo todo, o que emerge para mim, Paulo, dessa psicologia chamada psicologia Joana de Ângeles? O empoderamento das almas. É o ponto de partida. É quando pega uma pessoa que está sem energia, está fraca, está sem propósito, sem rumo, e bota o norte, sabe? Bota o chão para a pessoa botar o pé em cima e dá o norte para que essa pessoa possa seguir a sua vida. Então, submeto-me à força vital, é o último mantra, né? Tudo se me torna acessível e poderei chegar ao bom termo das minhas aspirações em paz. Isso é muito legal, né? Fazer isso de manhã cedo, você acordar e sentir, repetir isso algumas vezes, ad náusea, né? Até que a consciência se convença de que isso realmente é uma verdade. E a partir daí as coisas começam a fluir dentro de uma outra dimensão, de uma outra possibilidade. E a pessoa não fica mais presa àquelas injunções, aquelas coisas, os personagens vão mudando. Uma coisa interessante, por exemplo, os conhecimentos, eles são todos assim convergentes, né? Então, quando o Marshall Rosenberg ele escreve aquele livro Comunicação Não Violenta, o que ele está dizendo? Que o problema não é você ter uma comunicação X ou Y, com técnicas, etc. É simplesmente entender o papel do outro na comunicação. É se posicionar de maneira tal que o sentimento do outro entra na comunicação de uma forma efetiva, de maneira tal que aquela comunicação ela consegue chegar naquela alma com o resultado que ela precisa alcançar. Então, é não usar, por exemplo, dos artifícios, dos embates ad hominem, que são muito comuns hoje, né, das agressões, etc. É o contrário. É o contrário. É entender onde está o outro, em que lugar o outro se encontra, para poder chegar até o outro no processo da comunicação. Eu acho que até não deveria ser um nome não violenta, deveria ser comunicação efetiva. Porque uma comunicação que não consegue alcançar o seu objetivo de chegar até a pessoa que é o objeto, o receptor da mensagem, ela não é uma comunicação, ela é apenas uma fala, ela é apenas um grito, ela é apenas qualquer coisa, que a comunicação ela precisa chegar e não só chegar, ela precisa ser entendida e aceita. Então, se a gente não entende que as outras pessoas têm suas histórias, têm seus momentos, têm suas circunstâncias, assim como nós temos, a gente dificulta muito as nossas relações humanas. Só entender isso já é muito legal, e se alguém me diz algo eventualmente não goste, antes de me melindrar, eu tenho que fazer uma pergunta: por que essa pessoa está fazendo isso? O que levou essa pessoa a esse lugar? E a partir daí eu saio daquela posição da vítima e me coloco no outro lugar. Um exemplo disso, bem contundente. Viktor Frankl. Viktor Frankl, quando ele foi para o campo de concentração,
ele só saiu vivo de lá porque ele encontrou um sentido para estar ali dentro. Se é que isso é possível, o cara encontrar um sentido para ser preso num campo de concentração nazista. E ele encontrou. Ele disse assim, olha, eu vou fazer aqui uma experimentação, vou analisar o comportamento dessas pessoas. E ele percebeu que quando alguém tem um para que viver, de fato, conforme Nietzsche dizia, né, você pode suportar quase que qualquer como. Então ele entende isso de uma maneira muito tanto que ele desenvolve uma teoria, uma terapia de sentido. Eu estou lendo aqui um trabalho, é um livro escrito por Albert Schweitzer. É bem velhinho, né? Ele está bem velhinho aqui. Ele conta a história de como ele chegou em Lambaréné, né? Porque a história dele é interessante. Ele era um músico que era um grande estudioso de Mozart, e ele, na Europa, famosíssimo, e ele resolveu ir morar na África. E levou a esposa, formou-se em medicina, né? Montou um laboratório numa comunidade apostólica lá, uma comunidade missionária dentro da selva, para atender aquelas pessoas que estavam ali. Então ele conta a viagem, como é que foi. Aí você diz assim, poxa, mas só no começo da viagem, quando ele começa a contar a dificuldade que ele teve para chegar com um piano até esse lugar, que ele levou um piano para dentro da selva, imagina. Ou seja, assim, eu já teria desistido. Né? Eu teria desistido. Mas por que ele não desistiu? Por que ele fez ele não desistir? Dele enfrentar a mosca do sono, hipopótamo no meio do rio, ele enfrentar todas as dificuldades, enfrentar a falta do dinheiro e fazer isso como ele fez? Tem algo mais. Ele não é uma pessoa especial, ele só achou aquela gema que Jesus dizia do reino. O reino dos céus é como a gema preciosa que a pessoa encontra, vai e se livra de tudo. Ele se livrou de tudo para possuir a gema do sentido da vida, da razão de estar ali naquele lugar. Então, antes de qualquer dificuldade, ele pensa no propósito, ele pensa na finalidade, e a finalidade traz para ele a motivação para ele estar onde ele está e muito mais, para ele persistir e continuar como ele continuou a vida inteira. Então, isso é uma coisa muito legal, né? Que é do ser humano. Os seres humanos, eles são todos especiais, porque essa não é uma característica de José, de Pedro, de Francisco, é uma característica de todo ser humano. A diferença entre um ser humano excepcional e um ser humano comum, né? Que normalmente não faz essas coisas, é que esse comum ele está no estado de sono, ele está ainda adormecido, ele está preso nessas mundividências, nessas experiências telúricas, que tiram dele essa capacidade de fazer esses grandes saltos. Mas existem casos, e esses casos, para mim, no meu entendimento, são seres humanos que vêm à Terra para provar que é possível, para mostrar que não tem dificuldade quando você quer fazer. Então, tem um rapaz que deu uma entrevista tem uns dias aí, num programa desse da televisão, que ele não tem os braços, né, e as pernas, e ele tem uma dor crônica, e a dor dele é nível 8. Ele chega a ter dor de nível 8, numa escala que vai a 10. Então, ele estava dando uma entrevista e o repórter lá, a pessoa perguntou a ele qual era o nível da dor naquele instante. Ele disse, eu estou com dor 8. Aí a pessoa disse, mas você não pode estar com dor 8, você está sorrindo? Ele fez, eu resolvi não sentir dor. Eu resolvi sublimar a minha dor. É uma força que o ser humano tem. De onde vem? Vem desse lugar. Vem desse encontro com essa energia, com essa potencialidade, com essa capacidade, com essa coisa maravilhosa que todos temos. Então, é uma decisão, no fundo, é uma decisão, que começa claudicante, porque quem toma decisão e ainda não tem os elementos necessários da sustentação, que é a fé que você bem trouxe, isso é mais difícil um pouco, porque a tendência é que quando os embates começam a chegar, a pessoa tende a desistir. Aí desiste porque diz, não, eu não tinha problema, quando eu comecei a fazer isso, minha vida virou de cabeça para baixo, eu comecei a ter problema que eu não tinha, e para que eu vou trazer problema para a minha vida? Então isso falta esse elemento. Mas quando a pessoa bota isso na cabeça e isso se transforma num fundamento,
Aí é Gandhi que aparece, aí é Buda que aparece, aí é Albert Schweitzer que aparece, aí é a Irmã Dulce que aparece. Irmã Dulce é uma história espetacular, uma pessoa que ela tinha uma mola, né, um parafuso, digamos assim, ajustado diferente, que desde novinha, quando ela entra naquele convento lá, ela já entrou setada, dizendo: olha, isso aqui é o que eu quero. Eu conheci muito de perto a história de uma freira chamada Elizabeth Tombrock. E ela é conhecida porque ela foi quem fundou a Ordem de Irmã Dulce, a Ordem da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. E por que eu conheci ela? Porque eu atuava num centro espírita e tinha lá uma mentora na casa, e a mentora dessa casa, certa feita, era uma freira, a gente não sabia, e eu disse a ela: irmã, você me permitiria fazer uma pesquisa sobre sua última encarnação? Ela disse: não tem problema nenhum. E eu fiz uma entrevista com ela. Eu fiz uma entrevista perguntando como eram as características dela e tal. E aí ela me deu um conjunto de informações, inclusive como ela veio para o Brasil no início do século XX, 1914, ela veio com a missão, morou no lugar onde tinha, e me disse mais ou menos como eram as coisas, e eu fui pesquisar, né, e achei essa freira. Na verdade, eu achei 3 personagens que poderiam se enquadrar na história dela, só que essa realmente era muito parecida com a história toda. E ela tinha uma característica que ela sofreu uma tuberculose óssea, e essa tuberculose óssea ela fazia com que ela tivesse uma dificuldade na mão. A mão direita ou a mão esquerda, ela tinha uma dificuldade no dedo, que foi o dedo que ela perdeu por conta disso. Mas a história interessante por trás dessa tuberculose óssea é que ela foi miraculada em Lourdes. Ela estava condenada à morte por conta dessa doença, que ela, desde criança, que ela nasceu e teve sempre muita doentinha e tal, e essa doença era que ia levar ela à morte. E quando ela recebeu aquele ostensório na cabeça, o padre, de ser curada, que bateu, ela caiu. E um médico que acompanhou ela no trem, quando ela estava indo para Lourdes, que viu o estado da mão dela, foi o médico que correu para acudir ela. E quando pegou a mão, que tirou as ataduras, a mão estava boa. E essa história ela é tão interessante que tem um processo de canonização dela correndo hoje, não sei se já avançou, mas estava correndo isso lá na Itália. Um processo lá por conta de algumas coisas que aconteceram. E ela me contou essa história e eu validei essa experiência com ela e cheguei à conclusão de que ela realmente era esse personagem. Quando eu apresentei, marquei um dia, né, para conversar com ela e apresentei a história, ela foi enchendo a história de outros detalhes, porque ela é como se fosse assim, reavivando a memória, né? Ela foi trazendo outros detalhes e a gente montou toda a história dela. E aí eu fui descobrir como era grande o trabalho dela, como era grande. Mas por que eu contei essa história dessa moça? É que com 20 e poucos anos de idade, ela tomou uma decisão, largar a família dela na Alemanha e vir morar no Brasil, no Acre, naquela região mais assim estranha naquela época, né? Porque, imagina, era a selva. E ela veio para morar ali. E não tinha a menor condição, não tinha nada. E naquele lugar, morando em Palafita, ela construiu uma ordem que se espalhou pelo mundo, Japão, Alemanha, no Brasil. E eu estive aqui no convento, e lá no convento, quando eu cheguei para conhecer, né, porque eu estava fazendo a pesquisa, tem uma gruta, a Gruta de Lourdes. Todo lugar que tem um convento que é em homenagem a ela, tem essa gruta. Aí eu conversando com a madre lá, né, aí ela conversando comigo, eu conversando com ela, eu perguntando sobre a irmã e tal, ela falando. E ela me contou essas histórias. Aí eu fico dizendo: mas como o ser humano é, como o ser humano tem essa força, essa capacidade de transformar. É isso que a gente entende. É uma decisão mesmo. Você tomou decisão. Aí agora é força. Agora é pedir a força. É pedir o chão, botar o pé, é cair na estrada, é confiar, sabe? É confiar. Eu fiz um estudo aqui sobre a palavra amor no Evangelho. E a palavra amor no Evangelho ela tem um significado muito forte, mais do que o amor no sentido do sentimento, mas o amor na confiança.
que é onde vem a fé. Então Jesus dizia, se você me ama, você faz o que eu te peço. Podia ser traduzido assim, se você confia em mim, você faz o que eu te peço. Se você acredita em mim, olha, se acredita em mim, faz o que eu te peço. E você não vai se arrepender. Então, é mais ou menos um amigo faria isso. Olha, eu vim aqui para te dizer uma coisa, faz assim, você está fazendo errado, faz desse jeito, que você vai fazer, o resultado é outro. E eu sei que esse amor, confiança, ele é muito mais forte, ele é muito mais empoderador do que o amor até do sentimento. Porque esse amor do sentimento a gente tem naturalmente, mas o amor da confiança poucos têm. Querem uma solução rápida, imediata, querem às vezes pagar para ter a solução, querem transformar Jesus num mercador de favores ou de promoção de ego, e não tem nada a ver com isso, né? A decisão, essa decisão que passa pelo processo de carregar dentro de si, é algo que está além disso, né? E Joana diz assim, ó, a vida é uma bênção. A vida é uma bênção. E essa vida deve ser mantida saudável, alegre, promissora, mesmo quando sob a injunção libertadora de provas e expiações. Confiar é isso. Confiar é olhar para esse negócio aí que não está nem um pouco legal. A Edna está perguntando como é o nome da irmã. Ela é conhecida como Irmã Imaculada, mas o nome dela de verdade é Elizabeth Tombrock. Ela é alemã. A cidade ela era uma cidade chamada Münster, na Alemanha. Né? Então, ela diz isso, torna a tua vida agradável e serão frutíferos e ensolarados os teus dias. Muito melhor, né, você acordar e você dizer assim, que vida maravilhosa. Aí, mas sua vida não é maravilhosa para você, pode não ser, para mim é. Porque eu sinto a energia de Deus vibrando em mim, eu sei que Ele me mantém, eu sei que as minhas escolhas estão vindo através dessa energia divina que está canalizada através de mim. Né? Então, a pessoa consegue ser mais doce, mais leve, consegue ser mais gentil, consegue desenvolver uma amorosidade mais elevada, consegue fazer tudo diferente, melhor, porque ela sente essa energia fluir por intermédio dela. É impossível isso não acontecer. É diferente quando a gente é egoísta, porque o processo do egoísmo, eu considero ele como se fosse assim, um mecanismo, sabe? As engrenagens, pense que nós somos uma sociedade, um conjunto de engrenagens que rodam umas sobre as outras, produzindo um movimento que ajuda todo mundo. Então, a gente se movimenta socialmente para produzir comida, produzir as coisas que a gente utiliza socialmente, coletivamente. Então, todos têm um papel. Então, quando o egoísta ele se posiciona nesse organismo, ele é como uma engrenagem parada. É uma engrenagem que resolve não girar para poder os outros trabalharem para ele, para trazer tudo. Sou eu. É como se ele chegasse aqui e parasse. Então, o prejuízo de um ato egoísta é o ato daquele que para uma engrenagem que faz movimentar a vida. Então, quando a gente assume um papel ativo, é como se a gente, ao contrário, né, aumentasse a engrenagem, é como se a gente lubrificasse a máquina, é como se a gente entrasse com a força para fazer acontecer. E quando essa engrenagem está num mecanismo que tem um sentido, um telos, né, um objetivo, aí tudo fica mais, tudo flui. Sabe, Mário, a gente conversa aqui muito sobre tamanho de centro espírita. Aqui na Bahia isso aqui é uma coisa importante, porque a gente tem centros de diversos tamanhos aqui, né? Então, essa dificuldade de conciliar, muitas vezes, esses interesses e tal, por conta das dinâmicas internas. Mas o que a gente percebe é que a espiritualidade, ela meio que direciona esses tamanhos, né, dessas associações. E o que acontece, às vezes, é que quando aquele movimento que gerou aquela organização maior, isso é no Brasil todo, a gente vê, até fora aqui também, a gente percebe isso. Quando a organização ela chegou num determinado tamanho e aqueles fundamentos se perdem, a organização decai. Ela crescia antes num vetor assim, de repente ela desconstrói, porque as pessoas que assumiram,
elas não têm os mesmos compromissos, elas não têm a mesma determinação, elas não têm a mesma entrega. Muda a dinâmica do lugar, o lugar sofre o efeito, são as engrenagens que param de rodar. Então, isso afeta a nossa vida, afeta tudo, e a proposta justamente é o contrário, né? A gente sair desse lugar e assumir uma posição nova, motivados por essa possibilidade de sermos capazes de fazer isso de uma maneira muito, muito grandiosa, muito imensa. Tem um autor, eu sou suspeito para falar dele, porque realmente ele me encanta em todos os lados, Leon Denis. E Leon Denis, isso aqui é uma paixão que eu tenho 20 anos, esse livro especificamente, eu comprei, tem uns 20 anos que eu comprei esse livro, mas ele está todo riscado de um jeito que se alguém pegar nele, eu dou a fera aqui, porque eu digo, não vou riscar de novo. Se eu comprasse outro, eu não ia poder riscar do jeito que eu risquei, porque eu não ia saber mais. Porque ele tem uma história, esse livro tem uma história do entendimento, né? Então, no primeiro risco que eu fiz nele, eu tinha um entendimento. O risco que eu fiz ontem já é outro entendimento, às vezes até do mesmo lugar. Né? Então, ele conta uma história evolutiva do aprendizado. E ele tem uma frase aqui, no capítulo As Potências da Alma, quando ele fala da vontade, ele diz assim: não há alma que não possa renascer, fazendo brotar novas florescências. Esse termo florescência, inclusive, é um termo novo, né, que está muito na moda hoje, o pessoal fala florescer e tal. Então, ele traz isso aqui é início do século XX. Então, basta vos querer para sentirdes o despertar em vós das forças desconhecidas. Olha, Joana aí, tá vendo? Leon Denis dizendo isso. Basta querer para que essa energia desperte em nós. Crede em vós, crede em vossos destinos imortais. Crede em Deus. Igual você falou aí, né? Eu já li ele e eu não lembro dessa passagem. Olha só. Igual você falou, na hora que você vai ler de novo, tá aqui. Desperta, né? Aí ele diz assim: crede em Deus, sol dos sóis, foco imenso, do qual brilha em vós uma centelha, que se pode converter em chama ardente e generosa. Que coisa mais. Pensa aí o tamanho disso. Não é à toa que se Kardec não conseguisse, ele já estava ali a postos, né? Né? Então, pensa um negócio desse. Leon Denis está dizendo exatamente isso há mais de 100 anos, gente. Mais de 100 anos ele vem dizendo isso. O problema todo é que a gente fica insistindo naquilo que eu falei no começo, no estereótipo de anjo. Isso não é uma boa. Não é uma boa. Embora eu entenda perfeitamente esse atavismo, porque é nosso. A gente nasceu e criou e fomos criados assim. Mas a proposta é outra. A proposta é a gente entender que está tudo bem ser do jeito que a gente é. Mas só não está legal se a gente se convencer de que a gente é isso e vai morrer assim. Isso é que não está legal. Porque a proposta é para a gente sair da caixinha, sair do casulo, irmos para além, irmos para um outro lugar que nos remete a uma dimensão que é nossa, e que às vezes a gente está perdendo oportunidades grandiosas de usufruir disso, sucumbindo diante de dores necessárias, porque são as dores do crescimento, mas sem as forças necessárias para fazermos as superações que são requeridas aí nesse processo. Se a gente tivesse realmente assim consciência e trabalhássemos isso aqui, por isso eu volto a dizer, Joana faz uma diferença. Porque quando ela lembra isso, ela está dizendo, gente, para um pouco aí para pensar. Seres encarnados têm suas limitações, mas essas limitações não são impedimentos, são só limitações imediatas, que podem ser superadas quando existe uma ação de disposição do sujeito em relação ao querer. Por isso, decisão de ser feliz. É uma decisão, ninguém pode fazer o outro feliz. Aquela coisa de
Me faça feliz. Ah, não se preocupe não que eu vou lhe fazer feliz. Isso, gente, desculpa, mas isso não existe. É Lugar aquele, nenhum. é aquele, é aquele de pirona que você toma para outra pessoa. Não adianta. E como é que você Não vai é? fazer? Vai Você está tomar um com dor de remédio? cabeça? Não, Paulo, não preocupa não que eu vou tomar um de pirona para você. Pois então, exatamente. Então você imagina, isso não é possível. Então, quando a gente tem essa visão de que a vida é uma bênção, como o Joana está dizendo, a vida é uma bênção e deve ser vivida de maneira alegre, de maneira saudável, promissora, mesmo quando estamos sob a injunção libertadora das provas e Esse, expiações. esse mesmo quando sou eu, eu grifei, coloquei bolinha, eu achei Isso, fantástico, porque isso. mesmo quando sob a junção libertadora de provas e expiações, quer dizer, não adianta que é igual você falou agora mesmo, nós não vamos, não é anjo, não está ainda nessa condição. Então, nós temos que transpor as provas, as expiações e mesmo assim ainda achar, ainda decidir ser feliz, Isso. não Decidi. é? Então, eu outro dia eu estava assim, num dia daqueles dias assim, que você engoliu um sapato, sabe aquele gosto estranho na boca. E eu desci aqui para levar o cachorrinho ali para passear de manhã. E aí quando eu estava andando com o cachorro, eu falei assim, eu vou tomar uma decisão hoje. Sabe aquela decisão de AA, aquelas coisas dos narcóticos anônimos, dos alcoólicos anônimos? Eu vou tomar uma decisão. Só hoje e somente por hoje, nada vai me afetar. Olha, quando eu falei isso, eu não imaginava a dimensão dessas palavras, porque abriu em mim a possibilidade de dizer o seguinte: eu posso fazer isso. O problema vai continuar existindo, só que hoje, só hoje, ele não vai me afetar da forma que ele poderia me afetar. Amanhã ele vai me afetar, mas hoje não. Aí eu passei o dia todo pensando nisso, nessa possibilidade do quanto nós somos capazes de nos colocar diante da experiência de uma maneira diferente daquela que a gente normalmente se coloca. Eu estava numa discussão muito forte no telefone com uma pessoa que ele perdeu um momento, uma discussão de negócios, né, de empresa, e em um determinado momento a pessoa começou a mudar o tom, sabe aquela coisa assim mais agressiva, ácida. E eu percebi isso na fala, na maneira, nas expressões, na forma nas adjetivações, inclusive, que ele utilizava, e eu tomei uma decisão. Eu disse assim: eu não vou entrar nessa conversa, eu vou sair dessa conversa sem abandonar essa pessoa. Quando ele parou de falar, ele disse: olha, deixa eu dizer uma coisa, eu entendo o momento que você está passando, e eu não vou mais conversar esse assunto com você agora, mas como sou seu amigo, eu vou me colocar aqui à sua disposição para te ouvir amorosamente, para você me dizer o que você quiser dizer, desabafar da maneira que você achar que deve, e eu vou acolher tudo o que você está dizendo sem lhe dizer uma só palavra, para que você tenha a oportunidade de colocar para fora o que está te oprimindo no peito. Você sabe o que foi que aconteceu? A conversa mudou. Porque a pessoa do outro lado calou, Levou um susto, tomou um não susto. esperava essa reação. Não, ele queria me provocar, mas eu Sim, mudei meu papel na conversa. E ele, então, entendeu isso e, imediatamente, ele começou a abrandar a conversa e foi abrandando, abrandando, abrandando. Aí ele disse: realmente, eu estou com uma dificuldade, eu fiz um exame hoje, não foi bom, o resultado não foi legal. E começou a contar. E aí, quando terminou a conversa terminou a bom termo, sob o entendimento do que estava sendo discutido, sem aquela agressividade, simplesmente por uma postura. Às vezes, a gente se reposicionando naquela relação, a gente muda toda a dinâmica, é a história das bolinhas, né? A gente se reposiciona, muda tudo. Então, é sempre uma vontade nossa. Quando Joana diz que as coisas são nossas, depende de mim coordenar os movimentos, eleger a meta e avançar. De mim. Essa é uma decisão minha. Ninguém vai tomar essa decisão por mim.
Eu não recomendo ninguém a fazer se a pessoa não tiver decidido a fazer. Como diz Allan Kardec, diz a fé não se prescreve. Então a gente não consegue simplesmente dizer. A única coisa que a gente pode dizer, e que isso é fato, eu não tenho nenhuma dúvida, zero de dúvida hoje, eu não tenho nenhuma dúvida, é que essas potências elas serão o futuro da doutrina espírita. A gente vai encontrar isso um dia de uma maneira tão efetiva que os centros espíritas estarão simplesmente de portas abertas para serem instrumentos de desenvolvimento das consciências para que as pessoas se encontrem nesse empoderamento pessoal. Esse processo do florescer que está aí hoje na moda, junto com a psicologia positiva, junto com todas essas questões, isso, com certeza, no futuro próximo, será um grande desafio. Porque, olha, a Mansão do Caminho, ela fechou a casa de parto, porque não tinha mais demanda, reduziu para um parto por semana, então não fazia sentido ter aquela estrutura toda, 2 ambulâncias, médico, enfermeiro, tudo, uma estrutura que custava uma fortuna por mês para a mansão manter, para não ter o serviço, né? Porque não era demanda, não tinha demanda. Então ela fechou esse hospital e abriu um núcleo de psicologia, está construindo agora um prédio só para isso, de psiquiatria e psicologia, que é o núcleo de atendimento psiquiátrico, Joana de Ângeles, eu acho que o nome é esse. É Dr. Leonardo Machado quem está coordenando, junto com a esposa e uma equipe de profissionais, e para ofertar esse serviço, inicialmente, à comunidade interna. Isso aqui é interessante. Tem lá dentro da Mansão do Caminho, mais ou menos aí por volta de 1.500 jovens, crianças e jovens, todos os dias que passam por um processo educacional, que estão sob os cuidados da mansão. Esse núcleo é voltado, sobretudo, prioritariamente para essa comunidade. Olha que negócio interessante, não é só atender no sentido do conhecimento, mas atender também na saúde integral, na parte do psiquismo sadio, da força de vontade, da vontade de viver, de resolver os problemas que são hoje tão reais e tão prementes. Então, os centros espíritas, com esse tipo de informação, como a trazida por Joana, em sua série psicológica aqui, não é psicologizar o espiritismo. Ninguém falou disso. Não é transformar o espiritismo em uma seita junguiana. É simplesmente trazer a humanidade com suas dinâmicas para dentro do processo evolutivo do espírito. Porque se a gente não fizer isso, a gente abandona o corpo da pessoa, abandona a vivência material e todas as dinâmicas que são incrivelmente sofisticadas e complexas das nossas relações carnais, que muitas vezes a gente passa por cima achando que não tem importância, mas às vezes o suspiro de uma mãe no dia de amamentar uma criança gera um trauma e a gente não vai entender por que a gente chora toda vez que a gente tem saudade de alguém. Então, essas correlações, elas são presentes, todo mundo tem. Todo mundo passa por isso, não tem nenhuma criancinha dessa dentro da gente que não tenha lá uma lágrima caída por uma dor que sente até hoje reverberar na sua alma por algo mal entendido. Então, se a gente abandona esse indivíduo, a gente abandona uma parcela significativa no seu processo evolutivo e a gente precisa resgatar isso. Mas não no sentido de substituir o psicólogo, o psiquiatra. Isso não, isso é o profissional que vai trabalhar e vai continuar trabalhando. É no sentido de trazer elementos fundantes, importantes, que vão permitir a essas pessoas estarem no mundo de maneira positiva, firme, altivas. É a maçaneta da porta, né, Paulo? Hã? É a maçaneta da porta, né? Isso, exato. Porque sem isso a gente não sai dessa curva, sabe? Fica culpa, e isso não vai levar a gente para lugar nenhum. Achei fantástico o que você falou, Paulo. Assim, você foi tão feliz agora, acho que você nem notou. Na hora que você falou de Joana e Jung, porque eu vou em vários lugares e as pessoas elas confundem tanto isso, sabe, assim, de colocar a Joana do lado do Jung, falo, gente, não é isso.
Assim, ela pegou ele para ajudar, né, no Isso. esclarecimento. Então, as pessoas, eu acho que elas confundem. Você foi tão feliz da maneira que você falou, que você fez essa colocação. Eu achei fantástico, porque eu acho bacana, sempre a gente falar isso que você está falando agora. A Joana veio para ajudar ao espírito. Ela não trouxe né, não vai substituir o psicólogo, o psiquiatra, não. Ela veio para colaborar, para esclarecer, Isso. para abrir Isso. uma mentalidade, uma consciência que nós não tínhamos até então, não é verdade? Exatamente. Exatamente. E por isso, cada vez que a gente pega uma obra dela e que a gente vai analisar o tamanho desse espírito e acima de tudo, eu acho que assim, eu acho que até o próprio Divaldo, ele deve ter levado um tempo grande para administrar isso na cabeça dele, sabe? Porque Joana é muito disruptiva. Para uma pessoa que tem uma formação maior, ela já é uma dificuldade, né? Não digo dificuldade, complexidade, não é isso, mas já é algo grande que precisa ser entendido de maneira no seu tamanho real. Imagina para uma pessoa que recebia vários espíritos com comunicação das mais diversas, em teores dos mais diferentes. Então, para ele, isso deve ter sido assim um grande, talvez o desafio de Valdo escrever Joana, talvez tenha sido semelhante ao de Chico para escrever Emmanuel naqueles romances de Emmanuel, quando ele começou a escrever. É. Tamanha é a grandeza desse movimento, desse processo, porque é muito, é muito. E eu fico impressionado porque quando eu comecei a estudar Joana, isso já faz muitos anos, o povo dizia Joana é difícil, e eu fiz uma campanha, dizer, Joana não é difícil, é que a gente lê rápido, a gente É. atrapalha e quer ler o parágrafo todo. Olha aqui, Joana, é para ler em frases, é para ser você saboreando, porque cada frase dela é uma assertiva que tem uma informação que não pode ser desprezada, porque ela está sempre em comandos positivos. Todo o seu texto é assim, comandos positivos. Então, é realmente uma obra incrível. Esse livro, especificamente, ele é um livro muito bacana. Né? Eu acho que vai ser um estudo assim muito bom, esse aprofundamento que vai se dar nele. Né? A gente tem assim várias coisas que estão sempre na área da positividade. Então, ela fala de uma vida renovada. Né? Olha que coisa legal. Ela fala sobre recursos da oração, né, que é um capítulo que tem percepção extrafísica. Olha só, ela falando sobre isso. Ela tem um outro capítulo em outro livro que ela fala sobre a paranormalidade, né, dizendo que a paranormalidade é um próximo estágio no nosso processo evolutivo. É o próximo lugar que a gente vai em termos evolutivos, não é uma terceira orelha, não é um olho mais especializado, é a faculdade chamada faculdade paranormal, que vamos ter aí de forma mais aclarada. Então é isso, Joana é esse presente que Deus nos deu, que Divaldo nos concedeu, que a gente só tem que agradecer a ela e a ele, né, por terem tido essa iniciativa de nos aclarar ainda mais, além de Leon Denis, além de Kardec, além das obras de Chico, claro, né, André Luiz, a gente poder contar com esse tipo de informação que tanto pode nos auxiliar no aprofundamento da doutrina e também nos encaminhamentos que nós precisamos no momento tão difícil que a humanidade está passando, né, de tantas dificuldades, com tantas dores, e é justamente numa dor de crescimento como essa precisa de uma luz, precisa de um momento de paz, para a gente poder dizer, não, realmente está chovendo, mas o guarda-chuva é divino, né? Com A certeza. chuva é divina. É isso, amiga. Eu espero Paulo, que eu nossa achei tão. conversa tenha movimentado os nossos corações, como o meu aqui fica sempre muito movimentado quando Joana chega, porque ela me emociona particularmente, eu fico muito grato a ela sempre. Paulo, eu vou te contar uma coisa. ah,
O Jorge, quando esteve aqui o ano passado, ele falou, ele gosta muito de conversar, e ele falou, Mara, quando eu vou num congresso pela primeira vez, eu gosto de perguntar por quê que a pessoa, o que que levou a pessoa a fazer isso, né, e tal. E na nossa conversa, ele ficou olhando para mim, ele falou assim, você foi muito ousada. Eu falei: "Não entendi". Ele falou: "Você foi muito ousada de trazer um congresso da Joana de Ângeles dentro da terra do Chico". Uhum, E eu falei: "Não, mas não foi minha intenção, né, afrontar". Porque exatamente o que você tá falando. Quando eu comecei a estudar Joana, foi através de um convite de uma no centro, mas assim, através da minha cunhada, que gostava muito. Até então eu ouvia falar muito pouco do Divaldo, porque a gente aqui, a gente tem aquela coisa, né, Chico, 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 então e aí, quando eu comecei a estudar Joana, é exatamente o que você falou no início, foi um divisor de águas para mim. Eu comecei com o livro Francisco de Assis, Miramês, fez tum assim na minha cabeça, e depois essa vontade que, assim, de uma coisa boba, de estudar a Joana. E uhum, quando eu comecei a estudar a Joana, foi esse divisor de águas, que eu falei, gente, que isso? E eu comecei a estudar, estudar, estudar. Mas hoje eu agradeço a Joana, agradeço o Divaldo, agradeço você e todas as pessoas que estão comigo da oportunidade, porque eu estudei do jeito que você falou. Eu li Joana, eu não estudei Joana. uhum. Então, eu acho que essa oportunidade que Joana me trouxe de estar aqui com vocês toda quinta-feira, de estudar realmente, eu acho isso valiosíssimo, né? É, E Joana me trouxe a vontade de fazer a psicanálise, de fazer a filosofia, foi por causa, com os estudos dela, que eu tive essa necessidade, essa vontade de ver com esses outros, né, que eu fiz. E agora, com o Leonardo que teve aqui, a gente conversando, né? Eu falei, nossa, queria tanto fazer seu curso e tal. Ele falou assim, mas você, que procedência, né? Que formação que você tem? Eu falei só de psicanálise, não tem de psicologia. Não, peraí, não, então, mas não é assim. E ele falou assim: não, você vai voltar com a psicanálise, você vai ajudar nós. E para mim foi assim, eu fico até emocionada, assim, É, sabe, da coisa acontecer tão assim, e de eu poder ajudar nesse momento, nem que fosse muito pouco, muito pequeno. é. Então eu só agradeço vocês de estar toda quinta-feira comigo. Oh, E de eu amiga, eu aprender que lhe tanto, agradeço, viu? sabe, de eu estudar de verdade, Joana, e não só de ler como eu fiz quando eu comecei, viu. Essa amiga Uma querida, com uma gratidão certeza. imensa. E ela tem uma característica em todas as vidas dela, esse personagem, ele tem uma particularidade. Ele termina a vida entregando a vida por outra pessoa. Então, Joana de Cusa entregou por Jesus. Juana Inês de la Cruz entregou pelas irmãs. Joana Angélica entregou pelas irmãs. E ela hoje vive da espiritualidade, entregando a sua vida por todos nós. E a gente só tem que Coisa agradecer. linda que você falou. Eu fui convidada num congresso que, eu ajudei um pouquinho lá em Anápolis, que eles estão fazendo o primeiro, e você vai estar lá. Oh, Nossa, foi eu indiquei as pessoas, né, assim, que eu é. falei: "Olha, acho que nesse primeiro não pode faltar". E eu quero te fazer outro convite particular, que é um projeto que veio, que eu quero te contar como que esse projeto surgiu. E você me tocou o coração agora. Eu falei: "Não, o Paulo tem que estar nesse projeto com a gente. Vamos ver se você consegue, que eu sei que você tem milhões de projetos aí". E eu vou abrir o congresso falando das 4 existências mais importantes de Joana. E o que você falou aí agora foi lindo, lindo. Eu fiz um comparativo para não ficar falando só da vida dela, que a gente já está aí, né, lendo e relendo sempre. Eu trouxe algumas coisas novas de cada existência dela. Eu achei lindo o que você falou, vai me acrescentar muito o que você Ah, falou que ali legal. agora também. Muito bom, não é à toa que a Que gente bom, vem, amiga. né? São coisas que ela com É, certeza quer que apareçam. é isso aí. Muito bom. Viu? Querido, muita gratidão, não tem palavras, só Eu que essa pequena agradeço, viu? palavrinha para demonstrar um pouquinho desse amor que eu tenho por vocês, de estar toda quinta-feira aqui comigo, viu? Que Obrigado, Jesus amiga abençoe querida, muito viu? vocês.
a nós todos, viu? Muita paz a todos, irmãos. Agradeço aí a nossa conversa, o tempo, aos que vão chegar depois. A todos, É. muita paz. A Cleide, que, né, que está sempre aí com a gente, nos ajudando nos bastidores, e a todos esses maravilhosos que estão aqui conosco, aprendendo também, correndo aí, né, contra o tempo, vamos falar assim, mas sempre há tempo para tudo. E eu gostaria que você fizesse a nossa prece final, né, e já agradecendo mais uma vez, e que Jesus te abençoe muito, esse coração enorme que você tem, e essa maneira Obrigado. linda de trazer esse estudo para nós, viu? Obrigado, viu? Eu agradeço a oportunidade, pedindo ao Pai Celestial que nos cubra de bênção e paz, que o nosso querido Mestre ilumine os nossos passos e faça das nossas vidas estimulantes movimentos na direção da luz. Que possamos caminhar sempre juntos, de mãos dadas, com esses movimentos de amor, de harmonia, de fraternidade, em sintonia com o Pai Celestial, podendo ser agentes da transformação das nossas vidas e que as nossas vidas transformadas sejam estimulantes para aqueles outros que estão caminhando na direção deste mesmo sentido e que possamos juntos cantar a voz da paz, a voz da liberdade dos espíritos, através da consciência que se expande, através da razão que prevalece diante de tantas dificuldades, que possamos encontrar esta luz nas palavras do Cristo, na sua bondade infinita, no seu amor e, acima de tudo, na presença dos amigos espirituais que estão inspirando aqueles que estão trabalhando em prol do bem, do amor e da paz. Que estejamos sempre, que esta casa de luz, esse ponto de luz esteja mantido e abertas essas portas para clarear os nossos corações e fazer com que nós estejamos também estimulados a caminhar nessa direção. Que possamos assim, Senhor, estar sempre juntos nesta comunhão de paz, de iluminação e, acima de tudo, na bondade de nos ajudarmos mutuamente, agora e todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muita gratidão. Um beijo grande a todos vocês. Um beijo no coração bem grande, Paulo. Que Jesus te abençoe. Obrigada, Beijo, gente. amiga. Até Tchau, semana tchau. que Viu? Fica vem. com Deus. Tchau, tchau. Com Deus também. Obrigada, gratidão.